quarta parte do trabalho. Nós vamos falar agora sobre encerrar um chamado, finalizar um chamado ou excluir um chamado. Meu nome é André Azeredo e vou estar explicando como fazer esse procedimento. Como vocês viram anteriormente, nós já temos a OS alterada e agora a gente vai clicar aqui no menu Chamados, Fechar Chamado. No campo Digite o ID chamado, nós vamos estar digitando a ID 0, que é a primeira OS. E como vocês podem ver, nós já temos as informações que foram alteradas anteriormente. Com o status, tudo certinho, descrição. E temos essas duas opções, fechar chamado e excluir chamado. Nós vamos fechar esse chamado, pois foi finalizado corretamente, foi instalado a impressora. Então a gente clica em fechar, próximo. Aparece a mensagem, chamado fechado. Agora, vou dar um exemplo de como excluir um chamado, caso por desistência ou até mesmo por ter ficado no sistema e ninguém ter mexido nele. Então vamos utilizar o chamado número 1. Como vocês podem ver, também aparecem as informações já alteradas. E agora nós vamos excluir esse chamado. Nós temos aqui excluir. Vamos apertar aqui, chamado deletado com sucesso. Se nós viermos aqui em consulta, se a gente tentar fazer com que apareça o chamado número 1, vocês podem ver que ele já foi deletado. Nenhum chamado cadastrado nesse ID. Agora, vou estar explicando para você o código. Então vamos abrir aqui. Como vocês podem ver, aqui nós temos uma classe parcial chamada frm_close_call e nós temos a variável que recebe o ID. Ela é do tipo inteiro. Nós temos aqui um método construtor que possui o mesmo nome da classe, onde ele vai receber esses comandos que vai inicializar automaticamente. Nós temos aqui o comando que desativa o grupo box, ele já está marcado como false. Nós temos aqui também o botão do clique, E aqui nós temos a operação ativar group box, que já está como verdadeiro. Aqui, como já foi falado anteriormente, nós temos as variáveis que recebem os valores dos arrays. Também já foi explicado anteriormente. Nós temos também o que checa o status do chamado, Caso ele está aberto, então ele recebe o status true, que é o verdadeiro. Também explicado anteriormente, nós temos aqui o que muda a cor, do status da chamada, do chamado, perdão. Então, vermelho, se for alta, e os outros como foi explicado anteriormente. Aqui embaixo nós temos um else, que se o chamado estiver fechado, muda a cor para preto e escreve em urgência, como vocês podem ver aqui. Color black. Nós temos aqui também, se nenhum chamado estiver cadastrado, irá exibir essa mensagem. Nenhum chamado cadastrado nesse ID. Nós temos aqui o comando do botão cancelar, que é esse aqui. Nós temos também, ao clicar Enter, porque às vezes o usuário não vai simplesmente clicar em visualizar.
Então a gente tratou também o botão Enter, para que o Enter faça o comando do visualizar. Então nós temos, né, esse comando. Botão para confirmar se deseja excluir ou fechar o chamado. Nós temos esse código. Então aqui ele fala para checar se o usuário deseja deletar o chamado. E quando é deletado, como vocês podem ver, todos são excluídos. É exibida a mensagem chamado deletado com sucesso e fecha a janela. Nós temos também aqui checar se o usuário deseja excluir, também checa se o chamado está aberto para continuar. Como vocês podem ver, ele recebe false. Aqui fecha é o comando que fecha o chamado, que também está em false. Mensagem para fechar o chamado. Quando o usuário fecha o chamado, vai exibir essa mensagem e fecha a janela. E também colocamos uma, caso já tenha sido fechado, também vai exibir essa mensagem, chamado já foi fechado. E foi isso. Queremos agradecer ao nosso professor Clesiel por todo o apoio nesse período, o conhecimento que ele nos passou para poder estar produzindo uma ferramenta como essa, e desejamos todo sucesso para ele nessa nova caminhada aí. Obrigado por tudo, Clesiel. Um forte abraço do nosso grupo e até mais.